Olá, classe, tudo bem? Vamos fazer uma apresentação geral do Silhouette Studio para vocês que ainda não têm acesso a esse programa ou nunca tiveram acesso a esse programa, poder ter mais ou menos uma ideia de como ele funciona. Lembrando que esse curso não é um curso para iniciantes em zero Silhouette, porque realmente a gente não tem como entrar nesse assunto de explicar cada ferramenta do estúdio ou cada ferramenta do equipamento Silhouette, a manutenção, o uso das lâminas, o uso da base e tudo mais, porque isso a gente já tem um curso, que é o curso Tirando a Silhouette da Caixa, que é o nosso curso para quem realmente comprou o equipamento, não sabe usar ou já tem e não domina ainda a ferramenta. Então, esse é um curso que a gente realmente não vai abordar cada lugarzinho aqui minuciosamente, como a gente faz no curso Tirando a Silhouette da Caixa, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vai ser bem passo a passo, a gente vai tentar mostrar apenas as ferramentas realmente necessárias para fazer os topos de bolo. Mas se você ficar muito perdido, te aconselho realmente a começar, pelo curso Tirando a Silhouette da Caixa, para você poder se organizar melhor, tá bom? Então, vamos conhecer aqui o Estúdio Silhouette, esse é o V4, eu vou mostrar qual é a versão que a gente está só sobre Silhouette Studio. E a gente vê aqui a versão que é a 4.4 090 SS do Basic Edition, que é a versão gratuita do programa, tá? Esse vídeo está sendo gravado em uma versão gratuita do programa no dia 1º de junho de 2020. Então a gente está no meio da pandemia, no meio da quarentena, e eu gravando esse curso para vocês. Studio V4, versão bem atualizada. O meu Windows, que neste computador é o Windows 7, tá? Mas ele roda normal no Windows 10. Tem algumas pessoas que dizem que tem alguma dificuldade, mas provavelmente é falta de memória no computador. O programa roda direitinho, não tenho nenhum problema com ele. Vamos lá, vamos à apresentação do estúdio, né? A sua esquerda do vídeo fica a barra de ferramentas, onde a gente cria algumas coisas no estúdio. A gente cria, por exemplo, linha, que você apertando o Shift pode manter ela reta, ou se soltar o Shift não. A gente consegue criar retângulos, a gente consegue criar círculos, ok? Se eu segurar o Shift, o círculo vai ficar perfeito. A gente tem ferramenta mão livre, né? Outras ferramentas aqui também. E além das ferramentas de texto, onde você pode, por exemplo, escrever. Ó, já está até com uma fonte aí colocada, ok? Se você não tiver essa fonte, não tem problema, vai aparecer outra aí para você no seu computador. Como é que o Estúdio Silhouette pensa, né? Tudo que eu desenhei aqui, tudo que eu criei, ele entende como linha de corte, não linha de impressão. Então é natural que todas as coisas que eu crio sejam vermelhas, que é o padrão do programa. Ele entende que vermelho é linha de corte, apesar de que se você trocar aqui no estilo de linha a cor, você trocar, por exemplo, a preto, ele vai continuar cortando, tá? Então não é exclusivo da cor vermelha ser uma cor de corte, tá? O que é exclusivo é que tudo que eu desenho no estúdio, independente da cor, é linha de corte. Se eu quiser, por exemplo, imprimir esse desenho que eu fiz aqui, se eu botar para imprimir na minha impressora tradicional, na minha impressora comum, eu vir aqui, arquivo, imprimir e mandar imprimir essa folha, ela vai sair em branco. Não vai sair nenhuma linha vermelha, retângulo, né, círculo, rabisco ou esse Ana que está escrito aqui. Para que isso saia impresso, eu preciso selecionar o que eu quero que saia impresso e alterar a espessura dessa linha. Aqui na sua barra direita ficam as configurações das ferramentas. Painéis, né, que você consegue configurar, por exemplo, o que a gente acabou de falar, a espessura de linha. E é no painel aqui, ó, muito intuitivo, né? Um painel onde mostra linhas, é o estilo de linha. Então, ó, com ela selecionada, como é que eu seleciono? Eu não posso clicar dentro
Se eu clicar dentro, não seleciona. Eu seleciono clicando em cima da linha. Selecionei o círculo, onde ele tem espessura 0. Se eu quero que saia impresso, eu vou ter que aumentar essa espessura. Por exemplo, eu vou botar 1. Apertar o Enter. Então ela ficou até um pouco mais forte, tá vendo? Que as outras. Isso não quer dizer que ela corte mais que as outras, tá? O corte é o mesmo. Ela só está agora aparecendo mais grossa, porque agora sim ela pode ser impressa. Se eu mandar imprimir exatamente agora, do jeito que eu fiz, apenas o círculo vermelho vai sair. Ó que legal, arquivo imprimir. O estúdio vai me mostrar exatamente um preview, ó, da folha. Você pode ver que só o círculo vermelho está. Apertei cancela. Então, se eu tirar e colocar agora 0 e for lá no arquivo imprimir, a folha vai aparecer completamente em branco, ok? Então, é assim que o estúdio funciona. Agora a gente vai para um outro ambiente dentro do próprio estúdio para eu te mostrar o que corta e o que não corta. Olha, aqui a gente está no design. Como eu disse, a gente não vai falar todos os itens neste curso, a gente não vai abordar loja, biblioteca, mas a gente vai ter que falar bastante do enviar. Então, aperta aí o enviar, que é aqui que a gente prepara a folha, as configurações para a sua máquina fazer o corte, né? Então, aqui no menu enviar, olha, tudo está vermelho, inclusive o ANA, né, o texto, ele sempre considera cortar borda, ó. Olha que legal esse menu enviar. Como é que ele funciona? Eu seleciono o objeto, vou selecionar o retângulo. E aqui eu defino se eu quero cortar ou não esse retângulo. Então, eu posso botar que ele é sem corte, eu não quero cortar o retângulo, não quero cortar esse rabisco que eu fiz e não quero cortar a linha. Então, seleciono um por um e boto lá, sem corte. Ou eu quero cortar tudo mesmo. Posso selecionar tudo, botar cortar. Então, é aqui que eu vou definir para o meu estúdio, para a Silhouette, entender o que eu quero cortar e o que eu não quero cortar. Por padrão, toda fonte vem cortar borda. Eu nunca uso esse recurso, eu sempre uso cortar. Acho mais rápido e o efeito é o mesmo, exatamente o mesmo. Para mim, eu não vejo muita diferença entre cortar borda e cortar, a não ser forçar mais a máquina. Então, sempre cortar. Então, aqui está todo mundo cortando e, por exemplo, se eu quiser cortar este aqui num tipo de papel, eu vou colocar esse aqui. Agora, esse aqui em outro tipo não é possível, tá? Então, quando eu for cortar aqui no método simples, todos os papéis são, né, todos os cortes vão ser feitos no mesmo papel, ele entende isso e é isso que a gente tem que fazer. Então, eu venho e seleciono o papel que eu vou cortar. Essas definições de corte que existem aqui são cortes padrão, que vem no estúdio. E você pode criar o seu próprio padrão, você pode adicionar materiais e a gente faz isso o tempo todo. Aqui eu já tenho as definições dos meus papéis, porque eu já fiz meus testes, já vi que corta melhor na lâmina tal, na velocidade tal, na velocidade, sabe? Então eu já defini. Não é crime usar as pré-definições, porém as traduções aqui são traduções da língua inglesa para o português. Então, por exemplo, papel O, sabe Deus o que é, folhas de cortiça, o que seria isso? Porque a Silhouette não corta cortiça. Papel corrugado, ela também não corta, aquele micro ondulado que a gente conhece aqui é um papel corrugado, ela não corta. Enfim, aqui são traduções de papéis americanos que por algum, ou corta na Silhouette Curio, ou são traduções que acabaram sendo meio que perdidas aqui na hora de passar para o português. Por exemplo, madeira de balsa eu sei que corta na Silhouette Camel 4 com a lâmina craft de 3mm, então é algo muito específico. Então cuidado na hora de escolher aqui essas pré-definições que a gente não sabe de onde veio, tá? Quer dizer, a gente sabe de onde veio, mas não sabe como é que elas chegaram ao português. Então é normal a gente acabar tendo que adicionar um papel novo, onde você vai configurar as suas
né, as suas experiências fazendo os testes no seu material. Bom, mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Vamos voltar aqui para a apresentação do estúdio. Então, essa é a parte do enviar, onde a gente configura tudo, ok? Voltando aqui para o menu design, deixa eu fechar esse painel aqui. Outra coisa que a gente pode configurar, eu vou selecionar tudo e excluir com delete do meu teclado. Outra coisa que a gente pode e deve configurar bem aqui no estúdio é a página que a gente vai trabalhar. Então, aqui nesse primeiro painel é o painel de configuração de página, onde a gente vai escolher a máquina que vai cortar. Eu estou usando uma Camel 4. A base de corte, eu tenho uma Camel, então vou usar a 12x12. Se você tem a Portrait, você vai usar a Portrait, ok? E o tamanho da mídia. Por padrão, por experiência, por trabalho, eu sempre uso a 4 deitado. A orientação é sempre deitada. Você pode usar ele em pé, se você assim preferir. Mas eu gosto de usar deitado, porque eu não mexo em rolete, né? Fica tudo certinho. Aqui nas configurações a gente tem essa linha vermelha que define o limite da margem de corte, tá? Quando a gente vai fazer um corte simples, um corte numa folha colorida. Então eu tenho uma folha preta, vou cortar um nome só, o contorno do nome. Então eu vou usar as folhas com quase 100%, né? Ou praticamente 100% do espaço. Agora, se eu for fazer um print and cut, o famoso print and cut, o que seria isso? É o imprimir primeiro imagens do Lucas Neto, do Mickey, ou do kit digital que eu esteja usando. Eu vou primeiro imprimir para depois cortar. É necessário fazer aqui uma configuração, que é a configuração das marcas de registro. Então, dentro ainda desse ambiente de configuração de página, a gente vem aqui, ó, nesse ícone, e vamos ligar a marca de registro. Quando eu ligo, aquela linha vermelha, que era quase 100% do papel, ela diminui bastante, tá vendo? Ela entra cria-se, né, essa margem, essa proteção. Então, a área reduz um pouco, porém, a gente consegue fazer maravilhas, que é o imprimir e cortar, que a gente vai usar aqui no nosso curso também, ok? Depois eu volto com calma aqui na hora que tiver que fazer uma preparação para isso. Então, vou desativar aqui, ok? Acho que é isso. Falei de tudo assim, bem inicial, bem apresentação mesmo. Espero que vocês gostem do curso, consigam acompanhar. Se tiver muita dificuldade, gente, não esquece de fazer o curso, tirando a silhuete da caixa, que realmente é um curso bem para iniciante, né? Para que você possa aí se organizar melhor com o seu equipamento, tá? É isso, a gente se vê logo na próxima aula. Tchau, tchau, classe!